Livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Facinho de achar. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma das amas hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Amém? Também, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 4. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava e dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. E assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ana então se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Amém. Amém. Vamos participar em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essas duas mães são exemplares para nós, irmãos. Uma não era estéril, tanto que já tinha 2 filhos, né? Quando Moisés nasceu, já tinha Arão e já tinha Miriam, que eram mais velhas que Moisés. Mas no tempo que ela engravidou de Moisés, houve um decreto do rei. O rei do Egito fez um decreto para que não houvesse uma superpopulação de israelitas, que todo menino fosse morto, todo menino nascido no Egito fosse morto. A princípio, até conseguiram de alguma forma enganar Faraó por um tempo, mas chegou-se um momento que Faraó cumpriu o que ele queria fazer, e muitas crianças hebreias do sexo masculino acabaram morrendo. E no caso de Ana já era diferente. Ela era estéril mesmo. Ela tinha um ventre estéril. Segundo a palavra de Deus que acabamos de ler, Deus não permitia ela ter filhos. Deus cerrou a madre dela. Então tem uma situação que uma mãe, as duas não podiam ter filhos. Porém uma, se tivesse, não adiantava, porque o homem matava. E a outra era a doença. Tinha uma doença que não permitia que ela tivesse filhos. Tinha uma enfermidade no seu ventre.
E a situação das duas também era semelhante. A situação a qual vivia a mãe de Moisés, os seus irmãos, os seus tios, toda a sua nação, era uma situação humilhante, era uma situação de escravidão, era uma situação a qual eles não eram donos dos seus próprios corpos, eles dependiam dos outros para comer e eram propriedade do Egito para construir, para servir, para estar à disposição dos egípcios. Eles foram escravizados. E no caso de Ana, a situação já era diferente. A situação de Ana, Israel talvez não estava tão mal assim materialmente, mas estava espiritualmente. O povo de Israel tinha se esquecido do Senhor. O povo de Israel vivia como bem entendia. E até quem tinha que ensinar a palavra de Deus, o que eram os sacerdotes, viviam impiamente. A palavra do Senhor diz que os filhos de Eli, pois Eli já estava bem velho, eles viviam na prostituição, viviam numa vida terrível, não respeitavam a casa do Senhor, não respeitavam o sacrifício do Senhor. E isso tinha trazido escândalo para Israel, tinha trazido uma ruína espiritual para Israel. E aí, irmãos, que eu queria entrar na palavra, para que nós venhamos refletir. A realidade das duas não era boa. Ana era envergonhada, porque hoje, filho, para muita gente é motivo de achar que vai atrapalhar a vida, é achar que a vida não vai ser mais a mesma, que não vai prosperar, que vai dificultar para trabalhar. Para muitos hoje, ter filho é muitas vezes um acidente, ou tem que ser extremamente bem planejado, com uma situação confortável. Porém, nos tempos bíblicos, filho era visto como bênção. Não importava a situação da família, se era pobre, se era rica, filho sempre era bênção. E Ana, como todos os irmãos já sabem, ela não tinha essa bênção. Ela não tinha condições de ter essa bênção. E os irmãos veem na palavra de Deus que é muito repetido essa palavra sobre a esterilidade. Pois Sara sofreu de esterilidade e aquilo doeu o coração dela por muitos anos. Rebeca também passou por esterilidade e sofreu por 20 anos. Depois também Raquel passou por este momento de esterilidade. E agora Ana. Isso sempre a palavra do Senhor tem dito. E as mulheres sofrendo por causa da sua esterilidade. Até a mãe de Sansão também era estéril. Muitas mulheres passaram por isso. Muitas delas sofreram. Muitas delas clamaram. Muitas delas oraram. E a Bíblia relata que essas que eu acabei de falar, o Senhor fez um milagre. O Senhor abriu a madre. Não fizeram inseminação artificial. Não fizeram nenhum tipo de tratamento hormonal. O Senhor fez um milagre. E abriu a madre delas. Porque elas queriam a bênção. Elas queriam a bênção de ter os seus filhos ao redor delas. No caso de Ana, essa vergonha era terrível. Porque eu acho que praticamente todo ano Penina dava filho para Eucana. E ela não sabia o que fazer. Ela não tinha o que fazer. E no caso também da mãe de Moisés, ela também não tinha o que fazer. Ela engravidou. Ela acabou engravidando do seu marido. O que ela ia fazer? Ela ia entregar na mão do carrasco o seu filho para o carrasco matar o seu filho. Porque era tão demoníaco esse decreto que uma criança menina não morria, mas uma criança homem morria. Porque a geração vem do homem, né? Ainda mais naquela época com certeza, quem determinava a família era o homem, não era a mulher. Então não importava de quem era o filho da mulher, mas sim que era o pai. O
pai que importava muitas vezes, porque o pai que dava descendência. Então eles deixavam as meninas nascerem, e talvez elas seriam até pegas para serem concubinas dos egípcios, mas os meninos não, porque dos meninos viriam a família, dos meninos, dos homens, viriam a geração. Então eles matavam os meninos. Eles matavam os meninos para que não houvesse geração, não houvesse força, porque o medo deles era que houvesse guerra e os israelitas se juntassem com os inimigos. Então tinha que estar mais fraco. Eles queriam que o povo de Deus ficasse mais fraco para a guerra e não permitia que os meninos nascessem. Então essa situação. Uma vive numa penúria espiritual, numa vergonha espiritual, porque o povo de Deus estava vivendo conforme o coração deles e não conforme a palavra de Deus. E tinha vergonha também que a sua madre era enferma. A outra vivia numa vergonha material, a vergonha de ser uma escrava, de não ter a sua própria casa, a sua própria vinha. Tudo pertencia aos egípcios. E o seu filho, que ela poderia ter, que ela teve, não era dela, seria morto por um capricho, seria morto por algo mesquinho. E o que fazer? O que podemos fazer numa situação o qual está fora da nossa alçada? O que a mãe de Moisés podia fazer? Ela ia lutar contra os egípcios? Ela ia pegar espadas, pegar arcos, pegar fundas, pegar catapultas, ia lutar contra os egípcios? Carros, cavaleiros? Não tinha essa condição. Ela era escrava. Os egípcios não iam dar condições de lutar para os escravos. O que Ana poderia fazer por não ter o filho dela? Tratamento? Na época não existia. Talvez até existia alguma coisa natural para ajudar na fertilidade, mas não no nível que há hoje do in vitro, hormonal, essas coisas que há hoje em dia. O que elas vão fazer? E nós também chegamos em situação a qual não temos muito o que fazer. Nossa realidade é ruim. E não é por culpa nossa. Não é por preguiça. Não é porque nós estamos relaxados. Não é porque não queremos fazer. Coisas ruins acontecem em nossa vida. A realidade às vezes se impõe e a realidade muitas vezes é má. A realidade sobre nossas vidas muitas vezes vem sobre nós e nós não estamos preparados e nós não temos ferramentas para resolver. Não adianta muitas vezes o nosso estudo, não adianta muitas vezes o nosso preparo, não adianta a nossa profissão, não adianta o nosso nome familiar, não adianta os nossos amigos, nossos colegas. Se a gente tem um conhecido na política, não adianta conhecer um médico, um advogado, tem hora que não tem o que fazer. Não tem como mudar a realidade. Irmão, nós estamos numa situação muito difícil espiritualmente falando. A nossa situação que é muito difícil até trazer pessoas para a igreja. Porque a igreja não pode ter um certo número de pessoas assentadas. Antes era um orgulho para os ministérios, para os pastores, dizer que havia pessoas até do lado de fora ouvindo a palavra. Mas se hoje isso acontecer, os meus pastores ficariam com medo, porque os vizinhos podem nos delatar, pode ligar para a polícia e falar: olha, tal lugar está tendo aglomeração. E eu quero dizer para os irmãos uma notícia ruim. Existe uma lei desde o ano passado, de fevereiro do ano passado, que qualquer vizinho pode avisar as autoridades competentes onde há aglomeração e aonde há transmissão de vírus. Ou seja, o seu vizinho virou virologista, epidemiologista e sabe tudo. Ele sabe como o corona funciona. Aí ele vai ligar para a polícia e a polícia vai decidir que na igreja lotada tem coronavírus. Ele sabe tudo, sabe como funciona.
Não sabe até hoje onde é o vírus. Não sabe se é do pangolim, se é do morcego, se é de laboratório, mas sabe como funciona o coronavírus. Os nossos vizinhos viraram tudo pneumologista. Sabem tudo de vírus. E vem aqui, nos multam. Alguns vão dar até risada. Agora quero ver como vai pagar essa multa. A situação é difícil. É até difícil evangelizar, porque muitas pessoas não podem vir para a igreja. É um ato de rebeldia, a igreja está lotada hoje em dia. E hoje em dia, muitas vezes, nossos irmãos adoecem, nossos irmãos ficam enfermos dessa doença ou de outras doenças. E a palavra do Senhor diz assim, que os sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão outras línguas, curarão os doentes, expulsarão os demônios. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser uma comunidade viva de pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus. E quão raro é ver um servo de Deus, uma serva de Deus orar e o milagre acontecer. Quão raro é ver um paralítico andar numa igreja, alguém ser curado de um câncer, ser curado de uma cegueira, ou de qualquer outra doença que não tenha cura ainda. Ô irmãos, olha a vergonha que nós passamos hoje em dia. Veio a doença, amém. Doença existe, ela mata. Matou pastores, matou servos e servas de Deus. E nenhuma igreja teve coragem de abrir, falou, não, pode abrir na minha igreja, que se tiver coronavírus eu vou orar e Jesus vai curar. Ninguém teve coragem de fazer isso. Não teve um que teve coragem de fazer isso. Sabe por quê? Porque nós estamos numa crise. Uma crise de fé. Jesus falou que os sinais seguirão os que creem. Os que creem curarão os enfermos. E hoje aí está essa enfermidade. E nós tememos abrir a igreja com temor de coronavírus pegar nossos irmãos, nossas irmãs e morrer. E o temor foi justificado. Ninguém foi imprudente. Mas é triste. Triste porque não houve ninguém usado por Deus para garantir que haveria cura na igreja. Ninguém. Não houve ninguém que teve coragem disso. Até ministérios que se diziam ministério de curas não teve coragem disso. Fecharam as igrejas. Eles não tiveram a coragem de falar com o homem. Não, deixa a minha igreja aberta. Se alguém pegar coronavírus, me chama que eu vou no quarto, eu vou na casa, eu vou orar e Jesus vai curar. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. E isso foi motivo de zombaria para muitas pessoas. Muitos falam assim, cadê os pastores que dizem que curam? Cadê as igrejas que dizem que curam? Complicado, irmãos. Nós sabemos que Jesus cura quando Ele quer. Nós sabemos que Jesus faz a obra quando Ele quer. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus é dado a cada um conforme Ele quer. Então, não há cura quando eu quero. Não há cura quando eu desejo. Não. Paulo, que foi um homem de Deus, usado na cura divina, acho que na carta aos Efésios, se eu não me engano, ele disse assim com tristeza, eu deixei Trófimo doente em Efésios. Ou seja, o amigo dele, ele não pôde curar. Mas ele orou e mortos ressuscitaram. Ele orou, demônios saíram. Ele orou e coxo andou. Está no livro de Atos. Mas chegou um momento que o amigo dele ficou doente e Jesus não o usou para curar o amigo dele. Por quê? Deus faz quando quer. Não é quando o homem quer. É quando Deus quer. Aí a coisa acontece.
E o que eu aprendo com essas mulheres? Situação difícil. A mãe de Moisés agiu com fé. Ela não podia brigar, ela não podia fugir, ela não podia fazer nada. Então ela agiu pela fé. O povo de Deus precisa ter uma confiança inabalável no Senhor. Está faltando isso. Está faltando. Ela podia esconder aquele menino até o fim, mas um dia encontrar, ele ia crescer, ele ia começar a chorar, não ia ter jeito. Os egípcios iriam achar Moisés, iriam matar Moisés. E aí, como disse lá em Hebreus, pela fé, a mãe de Moisés o escondeu. E ele foi levado pelo rio e foi achado pela filha de Faraó. Pela fé. Hoje o povo de Deus precisa viver pela fé. Está difícil, não há solução, não há uma saída, não há uma ferramenta disponível, não há uma como as pessoas falam, até esqueci o nome, uma tática disponível. Tem outra palavra que eu esqueci totalmente, que as pessoas usam muito até na oração: estratégia. Não tem uma estratégia definida. E não é para ter estratégia, porque a palavra diz assim, que o justo, ele vive pela fé, não pela estratégia. Estratégia é algo baseado em informação. A estratégia, ela é baseada em conhecimento, ela é baseada na ciência, naquilo que chega até os seus ouvidos, e aí você cria uma estratégia. A fé não, é aquilo que você não vê, é aquilo que você não pode tocar, é aquilo que você não pode pegar, mas é aquilo que você crê. O povo de Deus precisa viver pela fé. A vida de Moisés foi modificada, e não só a vida de Moisés, mas a vida de todo aquele povo, porque uma mulher, uma mãe, agiu pela fé. Glória a Deus, aleluia. Ela simplesmente não se conformou e deixou que o seu filho morresse. Ela não tentou fugir, ela não tentou esconder o menino por tempo indeterminado, mas ela fez assim: eu vou agir dessa maneira, eu vou colocar ele nas mãos de Deus, e Deus irá dar um bom lugar para o meu filho. E deu mesmo, deu o melhor lugar do Egito, com a filha de Faraó. Não tinha lugar melhor para aquele menino nascer e crescer. E ele cresceu junto com a filha de Faraó. E foi cuidado pela própria mãe. Porque a Miriam foi esperta. Olha, eu conheço alguém que pode cuidar do seu filho. A própria mãe. A própria mãe cuidou do filho que ela deveria matar, porque agiu pela fé. Aleluia, Pai. Irmãos, a nossa vida pode mudar no dia que a gente parar de reclamar e agir com fé. Aleluia. Agir com confiança. Agir sabendo que Deus irá mudar, que o Senhor irá fazer um milagre. Irá fazer o impossível. No dia que eu estava pensando, irmãos, que às vezes nós estamos ouvindo algum estudo, alguma notícia, e sempre chega aqueles comerciais irritantes do YouTube, né? Ou os comerciais chatos, né? E aí, querendo te convencer alguma coisa. E alguns deles são tão bem feitos, tão assim, que amarra tanto a sua atenção, que fala: como você quer ganhar dinheiro em pouco tempo? Hoje parece que a moda é o tal do day trade, né? Você ganhar dinheiro por dia da bolsa de valores. E tem curso sobre isso, né? E muitas pessoas até caíram nesse conto de ganhar 10% por dia na bolsa de valores, né? Recebendo a informação privilegiada de como trabalhar na bolsa de valores. Muitas pessoas foram enganadas por isso. E aparece hoje profissão do nada. E eu vou dizer para os irmãos, pelo menos 2 delas me chamou a atenção. Olha que interessante. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que eu não aprendo isso?
Quem sabe eu vou ter uma condição de renda melhor? Chama atenção. Aí tem que estudar, tem que aprender. Mas, irmãos, na verdade, nós estamos num tempo que não vai adiantar estar preparado, não vai adiantar estar estudado, não vai adiantar estar com estratégias prontas. Nós estamos no tempo de viver pela fé, viver para crer, viver para crer e ver o milagre. E aí sim a nossa vida vai mudar. Quando o povo de Deus viver pela fé, parar de ter medo, parar de pensar demais, parar de tentar achar solução para tudo e viver pela fé. Aquela crença de verdade, aquilo que Deus coloca no coração, que é incompreensível se você falar para mim, se você falar para o seu vizinho, se você falar para o seu irmão, mas que é totalmente plausível, porque veio da mão de Deus, veio do coração de Deus. Você tem que crer. Quando vem do homem, temos todos os motivos para ter desconfianças, para ficar com o pé atrás. Mas quando vem de Deus, não. E hoje está faltando ouvir a voz de Deus. Está faltando, irmãos. Nós ouvimos conselho dos homens, como eu acabei de falar. Tem coisas que chamam a nossa atenção. Mas muitas vezes a voz do Espírito Santo ela não é ouvida. Muitas vezes a voz de Deus nós não conseguimos compreender. E quando nós ouvimos essa voz, a coisa vai mudar. A nossa situação vai mudar. E na vida de Ana, o que também é um exemplo para nós, ela teve o milagre dela. Ela agiu com fé, porque ela foi pedir para Deus. Só que ela fez uma coisa que está nos faltando. Porque muitos de nós temos fé para pedir uma cura. Temos, tem irmãos e irmãs, graças a Deus. Às vezes não é nem muito firme na palavra, mas crê que Jesus cura. Nós temos fé que Jesus vai abrir as portas de emprego. Nós temos fé que a nossa vida vai mudar. Amém. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você acreditar que o mar vermelho vai abrir, que o leão vai jejuar, que as muralhas vão cair. Não adianta você acreditar que o Jordão vai se abrir, só que você não tem obras. É apenas aquela convicção do milagre, aquela convicção do impossível. Só que você não vive de acordo ao Deus do impossível. Apenas crê no impossível, mas não obedece. E a Bíblia diz assim que até os demônios creem e tremem, só que eles não obedecem. Ana, ela agiu com fé. Ela pediu para o Senhor: abra minha madre. Isso é fé. Como alguém vai pedir algo para alguém achando que ele não vai dar? Se ela pediu, porque ela sabia que Deus tinha poder para dar. Só que ela fez uma coisa que falta para nós hoje. Jesus disse assim: quem quiser, pois, vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Ela falou uma coisa simples: eu vou consagrar este menino ao Senhor todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E todos nós sabemos o que foi Samuel. Samuel trouxe um reavivamento para o povo de Israel. Deus começou a falar, Deus começou a profetizar, Deus começou a fazer milagres, Deus começou a desbaratar os filisteus,
Deus começou a libertar o povo dele das garras dos seus inimigos, não da escravidão, mas da opressão dos inimigos. Havia alguém para quem o povo pudesse recorrer, porque esse alguém ouvia a voz de Deus. O povo de Deus hoje em dia precisa ter uma vida consagrada ao Senhor. Não adianta vir para a igreja buscar milagre. Não adianta vir para a igreja buscar bênção. Acreditar que Deus vai te abençoar. Acreditar que Deus vai mudar a sua vida. Mas se você não tem uma vida consagrada a Deus, a sua vida não muda, nada muda. Olha a situação que há no mundo. Pessoas estão morrendo. Pessoas morrem todos os dias. E qual é a confiança? É na vacina. Vacina. A vacina vai resolver. Vai, 10 vezes. Vai resolver. De repente resolve, irmãos. Mas vai por mim. Vai ter uma explosão de câncer e diabetes. Tenha certeza, não tenha dúvida. Por mais que na Índia não resolveu. Mas tudo bem, deixa pra lá. Tem que confiar no Senhor. Glória a Deus. Vamos consagrar mais a nossa vida. Vamos colocar no coração, vamos ter fé sim, vamos acreditar, mas vamos viver uma vida para o Senhor mais consagrado. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida realmente de obediência, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus. Uma vida realmente a qual as pessoas olhem e digam, ali vai um homem de Deus. Alguém conhece um sujeito chamado Johann Sebastian Bach? Alguém conhece? Ninguém. É sério. E MC Kevin, alguém conhece? Conhece, né? Conhece, né? Algumas pessoas conhecem. É o seguinte, Johann Sebastian Bach é simplesmente o maior músico desde que o mundo é mundo. Só isso. Só isso. Só isso. Se Pelé é o maior jogador de todos os tempos, se o Michael Jordan é o maior jogador de todos os tempos de basquete, se o Baby Ruth é o maior de beisebol, sei lá, o Muhammad, não o Muhammad Ali, é o Sugar Ray Leonard Robinson, o melhor de boxe, Bach é o melhor músico de todos os tempos. Só que na sua época ninguém sabia que Bach existia. Ninguém sabia quem era Bach. Se escreve B-A-C-H. Ninguém sabia quem é aquele João, o João Sebastião. Ninguém sabia quem era o João Sebastião, que seria em português, né? Johann Sebastian. Ninguém sabia que era o João Tião. E ele vivia fazendo música para as igrejas. Ele compunha hinos para as igrejas cantar nos corais das igrejas luteranas. Só que a música dele era considerada ultrapassada para o tempo dele. Só que depois de 100 anos da morte dele, alguém redescobriu as obras e viu que aquela música era fora do comum. Alguém conhece Heitor Villa-Lobos? É o Parque tem o nome por causa dele, Heitor Villa-Lobos. É o maior maestro do Brasil, tá bom? Nos anos 30, anos 20, anos 40. Ele dizia que Bach não era do neobarroco, sei lá o que. Ele considerava Bach um missionário da música. Ele tinha uma missão. Então aquele homem morreu. E as pessoas foram procurar desesperadamente as partituras das músicas de Bach. E começaram a aparecer partituras das igrejas, né? Lá da Alemanha. Falaram assim, olha, isso aqui há 100 anos atrás está aqui na nossa igreja. E dizem que foi o tal do Bach que escreveu. Vocês querem? Quanto vocês pagam? A gente paga caro. Mas a gente tem que saber se é do Bach ou não. Se não for do Bach, a gente não paga. E é caro uma partitura original do Bach. E para descobrir se foi Bach ou não que escreveu, porque quando ele era vivo, ele era um Zé Ninguém, era o Tião, era um Tião da vida. Depois de morto, valeu muito. Só que acharam as partituras originais de Bach.
E adivinha por que sabiam que era Bach que escreveu aquela partitura? É porque debaixo de cada partitura, na última linha, estava escrito: glória somente a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo que ele fazia era glória somente para Deus. Aleluia, Senhor. Por isso sabiam que era de Bach, porque Bach vivia para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Amém. Por mais que ninguém lembre dele hoje, né? Mas com certeza deve estar lá no céu, porque ele só fez música para Jesus, não fez música para o mundo, só fez música para Jesus. E o povo de Deus, irmãos, as pessoas têm que olhar para você e dizer: aquela vive para a glória de Deus. Ele vive apenas para glorificar a Deus. Ela vive apenas para glorificar Deus. Onde não há escândalo, aonde a gente não vê palavra de xingamento, aonde a gente não vê contendas, aonde a gente não vê ira, não vê fofoca, não vê calotagem, não vê mente maliciosa, aonde nós vemos apenas o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se a vida de Ana e da mãe de Moisés ensina uma coisa, é o seguinte: devemos sim viver pela fé, mas temos que ter uma vida consagrada. O povo de Deus hoje está muito acomodado. É só ir para a igreja, já está bom. É só receber uma oração e está bom. É só ouvir um zine e está bom. Isso não te faz crente. Isso não te faz um homem e mulher de Deus. O homem ou a mulher de Deus, além de crer, além de ter fé, ele tem que viver uma vida consagrada, tem que viver uma vida diferente. Aleluia. Tem que falar diferente, tem que andar diferente, tem que pensar diferente. Se o povo está vendo coisa que não presta na TV, você está lendo a Bíblia. Se as pessoas estão vendo coisa que não presta no celular, você está orando. Se as pessoas falam palavrão, você abençoa. Se as pessoas falam mal um dos outros, você canta louvor. Glória a Deus, aleluia. Você tem que ser diferente. Que negócio é esse? É só uma religião? É só uma religião que você tem? Aí fala, não põe minha... Aí quando alguém fala, mas você não é crente? Não põe a minha religião no meio. Que é isso? Se você quer ser um cidadão do céu, tem que ser diferente. E aonde está o nosso empenho em orar mais, em buscar mais, e ler mais a Bíblia? 20 minutos, 10 minutos por dia de leitura, já dá 20 folhas. 20 folhas mais ou menos, dá por volta de uns 5 capítulos da Bíblia, 6 capítulos. Você leria a Bíblia 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. Se lesse a Bíblia 10 minutinhos por dia, você poderia ler a Bíblia 2 vezes ao ano. Oração, aquela oração rapidinho, de 10 minutos para dormir, 5, 2, quem sabe, para dormir. Não, o povo de Deus tem que buscar. E que essas mães ensinem para a gente que no momento da dificuldade, no momento do impossível, no momento a qual a morte pode chegar, ande com fé e ande com uma vida consagrada. E isso pode mudar a minha vida. Isso pode mudar a sua vida. Andar com fé e andar com uma vida de obediência. Ana colocou no coração: o meu filho não vai ser igual aos outros. O meu filho vai ser consagrado ao Senhor. A mãe de Moisés falou assim: o meu filho não vai ser igual aos outros. Ele não vai morrer na espada, no fio da espada de um soldado de Faraó. Ele viveu como um rei. Glória a Deus, aleluia. Viveu como um rei. Uma pela fé e a outra pela fé e pela consagração. Mudar a história. Mudar a história das suas famílias, do seu país. Mudou a história delas. Falta isso talvez para nós. Essa é a chave. Viver pela fé e viver uma vida consagrada.
Muitas vezes nós, como crentes, nós somos apenas espectadores de cultos. Nós somos apenas ouvintes de palavras, ouvintes de hinos. Somos apenas admiradores de eventos dentro das igrejas. Mas o Senhor quer mais do que isso. A Bíblia diz que Deus procura um certo tipo de pessoa na terra. As empresas procuram pessoas talentosas, com experiência e pessoas capacitadas, certo? Deus procura os fiéis da terra. Glória a Deus. Deus procura os fiéis da terra. É esse que o Senhor tem procurado. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.